Olá, gente. Vamos aqui hoje gravar mais um vídeo, certo? Desta vez, ainda falando sobre a parte física do computador, hardware. Desta vez falando sobre a memória principal, tá? No nosso primeiro vídeo nós gravamos o assunto processador, né? O processamento das instruções são solicitadas em um microcomputador e fizemos destrinchamos aquela partezinha do processador falando sobre a unidade de controle, a unidade de lógica aritmética, enfim, do que envolve o processamento. E também aqui, continuando com a parte do hardware, falando sobre a memória do computador, memória principal do computador. Então, o computador, ele basicamente tem a memória principal e a memória secundária. A memória principal, ela se divide em memória ROM e memória RAM. Essa siglazinha ROM é memória somente de leitura e tem essa característica, não volátil. Ou seja, uma memória que não perde os conteúdos nela armazenados quando o computador é desligado. Eles permanecem ali armazenados. Já a memória RAM, diferentemente da memória ROM, ela é uma memória de acesso aleatório de característica volátil. É uma memória que é utilizada pelo processador para manter em processo tudo aquilo que está sendo processado no momento. Então ela oferece o seu espaço para que haja um armazenamento, ocorra um armazenamento temporário de tudo aquilo que está sendo utilizado no computador no momento, porém, essas informações, esse conteúdo, ele é perdido quando o computador é desligado. Daí a necessidade de termos uma outra memória para o computador, que é a memória secundária, né? Que são as mídias de armazenamento, como um pendrive, um disquete, um disco rígido, para que possamos salvar nessas mídias todas as informações que nós temos trabalhadas atualmente no computador. Com relação à memória ROM, ela é uma memória que traz de fábrica já um programa denominado BIOS, que realiza as rotinas de inicialização de um computador. Então, essa memória ROM, ela é responsável pela inicialização da máquina através de programas nela instalados. Então, esse primeiro programa que é executado é o BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída, sistema responsável pelas rotinas de inicialização de um computador. Normalmente, quando nós ligamos uma máquina, nós aguardamos a inicialização de um primeiro programa denominado sistema operacional. É daí para frente que nós assumimos o controle de tudo aquilo que vai ser executado em um computador. Se vamos navegar na internet, se vamos editar um texto, um desenho. Então, antes da inicialização do sistema operacional, a gente apenas aguarda essas rotinas de inicialização de um computador. E dentro dessas rotinas de inicialização, né, nós podemos citar um teste que é feito inicialmente nos principais dispositivos físicos do computador. Esse teste é denominado POST. Então, na inicialização do computador, é executado um autoteste, um teste automático de inicialização nos dispositivos, disco rígido, processador, memória principal, saída de vídeo e etc. Sempre que o micro é ligado. Então, esse autoteste é denominado POST. Os problemas são comunicados ao usuário por uma combinação de sons, bips, numa determinada sequência e, se possível, dependendo do tipo de falha que seja detectado pelo POST, também pode exibir em tela por meio de mensagens. Tá? Então, é o primeiro recurso que é executado, a primeira tarefa que é executada quando nós ligamos o computador. Também, como comentamos aqui, como falamos agora há pouco, vai iniciar o processo de busca aos arquivos de um sistema operacional, né? Seja, por exemplo, o Microsoft Windows ou alguma distribuição do Linux, instalado em memória secundária, para iniciar na memória RAM, processo esse denominado de boot. Então, muitas vezes, um sistema operacional danificado ou mesmo não instalado em uma memória secundária, vai trazer uma mensagem informando que os discos não possuem sistema e este deve ser instalado para que a máquina possa ter uma correta inicialização. Então, depois de localizado o sistema operacional em alguma unidade de disco instalado, esse sistema operacional terá seus arquivos transferidos para a memória RAM, onde ele realmente vai ser executado e permanecer em execução para que o usuário possa executar as suas tarefas. Colocamos aqui também que o BIOS verifica as configurações armazenadas em uma minúscula memória que se localiza em um chip na placa-mãe, denominada de CMOS. Então, para realizar essas rotinas de inicialização da máquina,
esse software, esse BIOS, ele também usa as configurações primeiramente determinadas pelo fabricante e que podem ser alteradas pelo usuário, através também de um programinha chamado Setup, que vem embutido também nessa memória principal, que é a memória ROM. Então, essas configurações elas podem ser alteradas através de um outro programa também da memória ROM, chamado de Setup, usado para configurar alguns parâmetros do BIOS. Então, algumas vezes nós precisamos fazer algum tipo de alteração nessas configurações iniciais, como por exemplo, qual o disco que vai ser buscado primeiramente, o sistema operacional, se vai ser uma unidade de disquete, se vai ser o HD, se vai ser uma unidade ótica de CD ou DVD. Também alguns setups que permitem você alterar o clock do processador, né? Aplicar o overclock, velocidade máxima, que não é indicado pelo fabricante como uma opção, somente em último caso, né? Então, essa sequenciazinha aqui ela é utilizada na inicialização de um computador, certo? E tudo isso é executado pela memória ROM. E por isso é que essa memória ela não tem os dados perdidos, apagados quando o computador é desligado. É necessário utilizar esse software, né, esse conjunto de instruções, toda vez que o computador é inicializado. Tá? Então, digamos assim, que qualquer questão de concurso envolvendo a memória ROM, primeiramente, característica não volátil. Os dados nela permanecem armazenados quando o computador é desligado. Segundo, executa um conjunto, uma rotina de inicialização, né, através de um conjunto de instruções nela armazenados, denominado BIOS. E entre essas instruções, a gente cita o autoteste, que é executado, denominado POST, e também o processo de boot, de inicialização de um sistema operacional. Também é guardada uma certa configuração em uma minúscula memória na placa-mãe denominada CMOS, né, que contém configurações também que são utilizadas na inicialização desse computador e que podem ser alteradas através de um programinha também da memória ROM denominado Setup. Então, alguma questão de concurso envolvendo a memória ROM, a gente sempre comenta que tem que estar dentro desses parâmetros aqui. Como a gente pode verificar, vamos aqui com a questão da Polícia Federal, o concurso da Polícia Federal realizado pelo CESP-UNB no ano passado, 2009. Julgue os itens a seguir acerca de hardware e de software usado em computadores pessoais. Uma dessas questões sobre hardware, temos aqui, ROM é um tipo de memória não volátil. Uma das principais características da memória ROM é não ser volátil, ou seja, os dados nela armazenados permanecem quando o computador é desligado. E foi exatamente isso que foi colocado. Tal que os dados nela armazenados não são apagados quando há falha de energia ou quando a energia do computador é desligada. Então, essa é uma das características que nós colocamos aqui para a memória principal, memória ROM. Questão verdadeira. Temos aqui TRT, segunda região, novembro de 2008, concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas. Então, nessa questão nós tivemos, começa a executar a partir da ROM quando o hardware é ligado. Então, nós falamos aqui que a memória ROM, ela traz um conjunto de instruções que executa as rotinas de inicialização de um computador. E assim que o computador é ligado, essas rotinas de inicialização elas começam a ser executadas por meio de um software instalado na memória ROM denominado BIOS. Tá? Então, quando diz, começa a executar a partir da ROM quando o hardware é ligado, quando o computador é ligado. Então, já nos dá a ideia aqui de que a resposta vai ser a letra D, o BIOS. Vamos ler aqui o restante da questão. Exerce a função de identificar o dispositivo do sistema a ser inicializado para, em última instância, executar o carregador de boot. Então, entre as tarefas aqui, entre as rotinas de inicialização executadas pelo BIOS, por esse software, nós fizemos aqui esse comentário. Uma das tarefas denomina-se boot, que é identificar um dispositivo do sistema a ser inicializado, ou que contenha um sistema operacional, né, para ser inicializado. Então, executa o carregador de boot, isso define o que? Este enunciado define o BIOS, o sistema básico de entrada e de saída. Temos aqui mais duas questões, tá, para serem analisadas, também relacionado à memória principal, a memória ROM. Temos aqui uma questão da organizadora Funrio,
2008, Prefeitura do município de Campos dos Goytacazes, onde o enunciado diz aqui: o nome dado ao conjunto de rotinas de inicialização de um sistema de computador residente em memória ROM é. Então, mais uma vez, o que está residindo na memória RAM? Na memória ROM, desculpe. Na memória ROM reside um software, né, que executa as rotinas de inicialização de um computador, denominado BIOS, que a gente colocou lá aqui no slide anterior, 2 slides anteriores, que é o sistema básico de entrada e de saída, né? Então, esse programa ele é responsável pelas rotinas de inicialização de um sistema de computador e vem gravado na memória ROM, denominado BIOS, Sistema Básico de Entrada e de Saída. Então, normalmente quando se fala em rotinas de inicialização de um computador, nos lembra logo a memória ROM. Agora precisamos analisar quando é que a questão nos pergunta sobre hardware e quando é que pergunta sobre software. Às vezes nós temos uma questão de concurso que pergunta qual a memória responsável pelas rotinas de inicialização de um computador. Então está perguntando qual é a memória, essa memória é a memória ROM. Quando perguntar qual o nome que se dá ao conjunto de rotinas de inicialização de um computador, né, e que está residente na memória ROM, aí já partimos para o software, que é o BIOS, o Sistema Básico de Entrada e de Saída. Então, a gente faz esse alerta. Às vezes a questão pergunta sobre a memória e às vezes pergunta sobre o software. Para a gente finalizar aqui, mais uma questãozinha da FUNRIO. O elemento de um microcomputador que não pode ter dados gravados pelo usuário, mas cuja gravação das informações referentes às rotinas de inicialização é feita pelo fabricante do microcomputador. Também falamos que esse programa, o BIOS, ele vem instalado na memória ROM já de fábrica, pelo seu fabricante. E é uma memória somente de leitura. Não pode ter dados gravados, armazenados, feitos isso por parte do usuário. E aqui também é dito que essas informações gravadas é referente às rotinas de inicialização do computador, né? Então, no caso, a gente tem aqui a letra B de bola, a memória ROM, né, que é justamente onde a gente tem esse conjunto, essas rotinas de inicialização armazenados. Então, nesse caso aqui, já fala sobre hardware, sobre a parte física, sobre memória. Então, é justamente nessa parte do hardware que vem gravado essas informações referentes às rotinas de inicialização do computador, que é o BIOS. Ok, gente? Então, espero que todos tenham entendido aí o assunto sobre memória principal e a gente volta depois aqui para falar sobre memória secundária.